Olá, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast em Off TV. Como vocês já sabem, o podcast Off TV é mais um produto jornalístico da empresa Em Off Notícias, agência e produtora. E hoje aqui no estúdio eu estou recebendo a doutora Dara Dias, ela que é biomédica, e ela vai falar das vantagens da auriculoterapia neurofisiológica. Eu vou rodar aqui a vinheta e já começa esse bate-papo. É isso aí, doutora Dara Dias, primeiramente, bom dia. Prazer estar recebendo aqui. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e falar dos benefícios das práticas integrativas e complementares em saúde, na forma de promoção, prevenção e tratamento de diversos problemas de saúde que nós temos hoje em dia. A gente estava conversando aqui, antes de começar o programa, das vantagens, e também porque esse procedimento ele não utiliza medicamentos, Não. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que você chega também ao diagnóstico e quais as vantagens também de não usar medicamentos. Há muitas vezes, nós, infelizmente, não temos o hábito de observar os sinais que o nosso corpo dá quando ele está em desequilíbrio. E quando isso acontece, começa a apresentar tanto sinais e sintomas, físicos, emocionais, e assim o surgimento de diversas doenças. Através das práticas integrativas, a gente consegue fazer a redução desses sintomas e tratamento de forma totalmente natural, estimulando pontos específicos do nosso corpo. Então, através tanto da orelha quanto a parte corporal, a gente consegue estimular pontos que vai acabar liberando neurotransmissores, hormônios, que são substâncias analgésicas na redução de dores, tanto agudas quanto crônicas, sem medicação nenhuma. E, com isso, essa prática ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e ela não possui efeito colateral. Então, ela é bem natural mesmo. Você falou que um dos pontos ali para chegar ao diagnóstico, você falou que a orelha é um dos pontos, como que ela se manifesta ali, Baseado na medicina tradicional chinesa, se a gente realmente parar para olhar, é como se a nossa orelha fosse um bebezinho invertido. Todo o nosso pavilhão auricular é como se fosse uma cabeça do nenenzinho, a parte da coluna e a parte da perninha e do pezinho para cima. E, com isso, a gente consegue, ao olhar a orelha, que às vezes apresenta sinais, como eu te falei, tem a parte de surgimento de pelos, algumas manchas, até mesmo formação de sulcos, que são aquelas dobras que dão na pele da orelha. A gente consegue ali observar algum sinal que o corpo está demonstrando que tem algum desequilíbrio. Então, ali já pode estar ocorrendo um surgimento de um problema de saúde que a pessoa ainda não observou ou esse sintoma ainda não foi manifestado. Então, essas alterações na orelha, elas surgem conforme o que está acontecendo no corpo da pessoa ali. Exatamente. É igual quando a gente tem uma infecção e que aparece a febre. A febre é um dos sintomas que o nosso corpo tem um agente infeccioso que vai causar alguma doença. Depois que a gente vai descobrir se foi por conta de um vírus, se foi por conta de uma bactéria. E assim também aparece na nossa orelha. A gente estava conversando antes também, você disse que identificou uma cliente que estava ali com a pressão alta, Como é que foi? Esse foi um caso muito legal. Foi de uma parceira minha de profissão e que apareceu uma manchinha vermelha na orelha dela. E eu comecei a questionar para ela se ela já tinha problemas de pressão alta, se ela estava sentindo alguns sintomas, porque um dos principais sintomas é dor na nuca, zumbido no ouvido, dor de cabeça, e ela falou que não estava sentindo nada. Eu aferi a pressão dela, e a pressão dela realmente estava bem alta. Após uma sessão de auriculoterapia, eu consegui reduzir a pressão arterial dela, chegando ao normal. Então, foi coisas de 30 minutos.
Ela não precisou tomar nenhum remédio para poder abaixar a pressão, aguardar o tempo de fazer efeito, o medicamento ser metabolizado e eliminado no corpo. Então, foi só através de estímulos na orelha que a gente conseguiu fazer essa redução, no caso da pressão arterial dela. No caso aí da pessoa que é hipertensa, né? Às vezes ela tem ficado, né, a vida toda tomando remédios. Aí você Exatamente. Você disse aí que chegou ao resultado ali em pouco tempo, né? Em 30 minutos. Porque a gente trabalha, né, dentro da auriculoterapia com diversos materiais. Agulhas, às vezes magneto, cristal, semente, né, de mostarda. Então, a gente tem, para quem tem alguma fobia com agulha, nós temos ainda, né, outras formas de tratamento. E, nesse caso, com a agulha, eu já consegui fazer essa redução. Mas, no caso, precisa de um tratamento também? Assim, a pessoa tem que voltar? Exatamente. Através da auriculoterapia, a gente consegue, no máximo 48 horas, o paciente começar a sentir o real efeito. Mas a maioria das pessoas já sente de forma imediata. Durante a sessão, ela vai sentindo ali redução da dor, relaxamento, até mesmo sono. Eu já tive paciente que dormiu na maca porque proporcionou ali tanto relaxamento, e às vezes a gente está com a mente agitada, às vezes ansioso. Então, provoca assim, benefícios imediatos e até 48 horas. Mas como o nosso corpo ele precisa, né, voltar a ter esse equilíbrio, o nosso corpo produzir neurotransmissores, liberar hormônios de uma quantidade adequada para restabelecer o nosso quadro de saúde, então é um tratamento. Então, mas cada paciente, eu vou avaliar a necessidade do número de sessões a serem realizadas. Para cada caso, então, né, tem para cada pessoa, isso, cada indivíduo ele manifesta de uma forma diferente. Ele tem uma resposta diferente do tratamento. Então, pode ser que eu vou conseguir reduzir o problema dele em uma sessão, mas alguns vai precisar de 4, 5. E, às vezes, a pessoa chega para mim e ela já tem um problema de saúde há muitos anos. Então, a gente não desconstrói um hábito que o seu corpo levou anos preparando, né, se acostumando com aquela condição. Então, a gente, às vezes, precisa de um tratamento mais prolongado. Entendi. Doutora Dara, eu queria que você falasse mais um pouco sobre as práticas, né, e a estética integrativas, porque envolve várias atividades, né, não só a auriculoterapia. Né? Isso. Hoje em dia, né, as práticas integrativas, ela até tem uma política nacional dentro da legislação do Sistema Único de Saúde, que promove o atendimento de... Nós temos 29 práticas integrativas dentro do SUS, né, mas não temos muitas outras, que são todas de formas naturais. Às vezes, através de uma massagem, de alguma erva medicinal, e os estímulos, né, manuais, que são a auriculoterapia, a acupuntura, ventosoterapia, que vai também trazer benefícios para o paciente. Doutor, eu queria que você explicasse assim, um por um, né? Assim, a auriculoterapia foi o que a gente falou que a gente da orelha. Pela orelha, né? E no caso da ventosoterapia? A ventosa, nós temos muitas vezes o copo de vidro, a ventosa em acrílico, que a gente vai promover uma sensação de relaxamento, tanto muscular e, dependendo também das condições de saúde, né, do paciente, ele pode fazer um tratamento com a base da ventosoterapia, não só o relaxamento do músculo, porque ele promove a melhora da circulação sanguínea, aumenta a quantidade de oxigênio no nosso sistema, e isso também ajuda a liberar toxinas que o nosso corpo mesmo produz quando nós estamos ansiosos, às vezes com algum sentimento, né, as nossas emoções, nas práticas integrativas, elas são de extrema relevância, porque ela acaba afetando os nossos órgãos internos. Então, muitas vezes, a pessoa está com uma gastrite, uma arritmia cardíaca,
e ela está com uma doença, né, algum problema relacionado à parte emocional dela. Então, o corpo manifesta de forma psicossomática. E no caso, assim, você identifica ali que a pessoa tem um problema emocional que está afetando o corpo. As práticas também, né, integrativas, ela abrange também a questão emocional? Sim. Nós trabalhamos corpo, mente e espírito. Tanto as práticas integrativas quanto as práticas holísticas, né? Eu trabalho com a prática integrativa e, através de depressão, ansiedade, irritabilidade, tudo isso, tristeza, né? Igual, se a gente está triste, a gente começa a manifestar problemas relacionados à saúde do nosso pulmão. Então, acaba, às vezes, dificultando a respiração, tendo problemas frequentes, né, de queda de imunidade. Se a gente está mais preocupado, a gente pode afetar o nosso baço. Se a gente está irritado, fica muito nervoso, afeta nossos rins. Se a gente está muito triste, afeta o coração. E isso manifesta de forma individual no paciente. Então, às vezes, começa com uma alteração do sono, às vezes, uma compulsão alimentar. E isso é como se fosse uma bolinha de neve. Começa com um probleminha e, quando a gente vê, já tem ali um grande problema de saúde, que muitas vezes o paciente ele já fica ali, né, refém dos medicamentos, né, os alotrópicos. Então, muitas vezes, tarja vermelha, tarja preta, e ele fica preso ali. E a gente sabe que os medicamentos eles causam diversos, né, efeitos colaterais e, futuramente, ele vai prejudicar o nosso organismo. Então, a gente, na prática integrativa, a gente consegue reduzir isso de forma, né, totalmente natural, reestabelecendo o corpo físico e emocional. E a questão do medicamento, assim, porque o brasileiro, né, recorre, né, ao remédio vício. Até, né, com a automedicação, automedicação. Até, que é um risco. Né? É um desafio fazer o cliente abandonar o medicamento? Por causa desse Muitas hábito? vezes, por ele não conhecer o benefício da prática integrativa, ele não acredita, né, que, através de um estímulo, ele vai conseguir mudar o quadro de saúde dele. Então, se ele já faz um tratamento com um especialista e que ele faz já o uso de medicamento, através dessas práticas, auriculoterapia, acupuntura, ventosa, ele já vai começar a ter uma redução dos sintomas e ele vai fazendo, né, junto ali ao acompanhamento médico, ele pode fazendo a redução da quantidade e da dosagem do medicamento e até mesmo o abandono em alguns casos. Você que é da área, assim, acompanha, né, a evolução e o crescimento, né, dessa prática, como que está, assim, a adesão das pessoas, né, às práticas, né, estéticas integrativas? Hoje, existe divulgação também para alcançar o grande público? A parte da estética, sim, a gente tem um grande divulgação, conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa, igual está chegando o verão, as pessoas querem, né, preparar o corpo para curtir um biquíni na praia, na piscina, e muitas vezes elas não conseguem entender qual é a causa, né? Que às vezes ela muitas vezes não consegue emagrecer. Ou eu trabalho também com a secagem de microvasos e aquelas, né, antes do surgimento das varizes. Então, a gente consegue trabalhar a estética, fazendo os procedimentos estéticos, e a parte integrativa, que é ajudando o corpo daquele paciente a ter um funcionamento adequado, que aí ajuda, né, muitas vezes na ativação do metabolismo, melhora da circulação sanguínea. Então, a gente não trata só a dor do paciente, a gente vai até na causa. Então, a gente pega na raiz mesmo do problema. E é isso que deixa a prática integrativa junto à estética com resultados maravilhosos. Então, assim, quem está pensando no verão aí, não precisa essa correria toda, né, com remédio, academia, ela pode recorrer a essa prática e acaba conhecendo o próprio corpo, né, o próprio organismo. Ela vai começar a identificar, né, começar a observar os sinais que manifesta, e se agora a gente está numa época que já ela pode começar a fazer os procedimentos estéticos dela e começar também a cuidar melhor da saúde, porque muitas vezes a pessoa ela quer ter um corpo bonito,
mas ela não quer se cuidar, não quer cuidar da alimentação. Aí ela acaba, né, pré-julgando o profissional, falando assim, eu fiz um procedimento e não deu resultado. Ele acaba não fazendo a parte dele ali. Exatamente, a gente não